quinta-feira eu estava pregando sobre uma das perfeições de Cristo, em que cada uma das glórias dele brilharam mais à medida que em tudo ele foi caluniado no mundo. E Jesus não perdeu só, num texto que nós estávamos vendo em Provérbios, não foi só desprovido de tudo, mas ele foi desprovido de um bom nome, e do berço à cruz o que ele conheceu foi calúnias, mentiras, mas que atrás de cada mentira dessa havia realmente uma glória que brilhava, e nós vimos que o brilho de toda essa glória não redundou no mundo em nada mais do que calúnias, desprezos, mas ele apareceu cada vez mais lindo em cada uma delas. Mas para iniciar a meditação na quinta-feira, eu tinha lido Hebreus 11, versículo 4, que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E nós falamos sobre o epitáfio de Abel, que é esse epitáfio que Deus fez, e que talvez seja um dos maiores, não é, que você pode lembrar na Bíblia ou na história. E vimos como homens tentam, depois às vezes, construir um epitáfio, uma história, algo que resume a sua vida, que é oposta à realidade em que ele viveu. Então, quando eu estava fazendo a introdução do sermão, que não era a respeito desse texto, eu falei que Deus declara isso sobre Abel, porque a vida de Abel, apesar de não ter nada daquilo que as pessoas achariam a razão pela qual ele está aqui como um herói da fé, né, já que Abel não fez nada a não ser viver uma vida comum, ser um pastor de ovelhas e cultuar a Deus, e então ser assassinado jovem e sem filhos. Então não há nada em que as pessoas, principalmente hoje, juntasse isso à fé, porque fé que faz você ser assassinado, fé que não leva nem você a ter uma família, um casamento e uma vida, isso não, as pessoas ligam fé a outra coisa, mas a Bíblia está falando sobre uma grande fé. E eu disse que essa história, esse pequeno epitáfio resume toda a verdade de Deus de uma maneira grandiosa, e que muitas falácias da nossa geração, quando falam sobre a graça, são demolidas por esse pequeno epitáfio. Mas eu só estava fazendo uma introdução sobre o que eu falei sobre Cristo. Então alguém me falou para mim: olha, você falou que aquele texto fala coisas tão grandes, então fale a respeito disso, porque eu não consigo ver tudo isso que o texto fala a respeito disso. Então eu quero responder, falar a pessoa. Não é? Nós nunca falamos sobre a grandeza de um texto só para exaltar algo que não é tão grande. De fato, em todos os lugares da Bíblia estão escondidos esses tesouros inimagináveis da sabedoria de Deus. Então esse pequeno epitáfio realmente esconde isso e vai demolir, eu acho que um dos principais problemas da nossa geração, já que a gente vê um pequeno avivamento da proclamação das doutrinas da graça, mas sempre as pessoas, depois de falarem sobre a graça, dizem que se as pessoas crerem, se as pessoas proclamarem algo que não é aquilo, isso ainda é o Evangelho, isso ainda é bom. Isso é a cara da nossa geração, que sempre tenta tirar toda ofensa, e é exatamente o oposto daquilo que nós estávamos vendo em Cristo, e a razão pela qual a glória dele brilhou sobre a calúnia, o desprezo final. Então isso é muito comum, e esse texto destrói, não aqueles que estão simplesmente corrompendo as doutrinas, mas aqueles que depois de pregarem elas, dizem que as pessoas podem não crer nelas, como a Bíblia as revela, e ainda assim a salvação não depender delas, das doutrinas da salvação. É estranho alguém dizer que a salvação não depende das doutrinas da salvação, ou das doutrinas da graça de Deus, já que o homem é salvo somente pela graça. Mas é comum pessoas que dizem ter comprometimento com a palavra de Deus fazer isso, e esse texto realmente faz isso. Mas antes, Apocalipse 21:8 diz assim: ficarão de fora
os covardes, ou em outra versão diz assim, mas os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem toda espécie de imoralidade sexual, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos, o lugar deles é um lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse texto, para a nossa geração hoje, todo ele parece pesado, não é? Mas, na verdade, a primeira palavra aparece mais ainda, porque a Bíblia está falando sobre incrédulos, depravados, assassinos, os que vivem na imoralidade sexual, os feiticeiros, idólatras. O lado dele é um lugar de fogo e enxofre, mas a primeira palavra são os covardes, ou os medrosos. Aí você pensa, mas os medrosos estão colocados juntos com todos esses? É assim, no lago que arde com fogo e enxofre. E nossa geração, ela colocou todas as coisas na cota dos problemas bioquímicos do nosso cérebro. Então as pessoas acreditam, eu estou falando isso porque nós precisamos de um certo contexto no capítulo 11 para entendermos não somente esse pequeno epitáfio, mas tudo aquilo que Deus diz sobre todas as outras pessoas que vão aparecer nessa grande lista, que são breves resumos de toda a verdade de Deus em cada uma das pessoas que são mencionadas. Nós não temos como ter o contexto sem olhar isso. E algumas pessoas dizem assim, algumas pessoas nascem destemidas, são mais corajosas, é por isso que elas vão ser mais ousadas, elas vão pregar o evangelho, elas vão fazer isso, vão fazer aquilo, ou então elas, diante da aflição, da dor, elas vão ser mais fortes. Outras pessoas são mais fracas, e então por elas serem mais fracas, tudo é muito difícil, em todos os sentidos elas são mais acovardadas, elas são mais medrosas, e isso é por causa do seu temperamento, ou então é problema por causa dos problemas bioquímicos no cérebro, ou então é por causa de alguma coisa que aconteceu com ela na infância, que tirou dela a autoestima, ou a maneira com que ela foi tratada no mundo, de tal maneira que ela é uma pessoa muito frágil. E nós compramos isso. Infelizmente, cristãos e não cristãos falam as mesmas coisas, como se o que conhece a Bíblia e o que não conhecesse tivessem a mesma visão do mundo e do homem. Isso é assustador. Então algumas pessoas dizem, algumas pessoas são assim, algumas pessoas têm coragem, outras pessoas nasceram fracas, elas não têm muita coragem, elas são muito apavoradas. Quando você olha para os apóstolos, eles não têm o mesmo temperamento, na verdade. João é muito diferente de Pedro, que é diferente de Tiago, que é diferente de André. Eles são diferentes, mas todos eles foram iguais na coragem da proclamação da verdade. Não tem duas pessoas mais diferentes do que Lutero e Calvino, não é? Se você olhar para como um é, o temperamento que um tem, como um é naturalmente, como o outro é, são totalmente diferentes. Mas você vê, todos os dois foram igualmente corajosos na reforma. Quando você olha para todos os puritanos, eles não se parecem em nada, são homens totalmente diferentes em seus temperamentos. Tem uns tão doces, tem uns tão sanguíneos e coléricos, mas todos eles foram iguais. Nós não estamos falando sobre essas pequenas coisas, nós estamos falando sobre algo que Deus faz no homem. E aqui você vê, ele colocou isso: os covardes são jogados com os imorais, com os feiticeiros, com os depravados, com os incrédulos, tudo junto. É claro que a gente não vê a coragem como a Bíblia vê. Coragem na Bíblia realmente significa fé. Na Bíblia, coragem e fé não são diferentes. Quando Caleb e Josué dizem assim, os nossos inimigos são como pães diante de nós, eles não estavam, porque eles tinham um temperamento em que eles eram loucos de ver um monte de gigante e falar, eles são pães, nós vamos alimentar deles, eles vão cair diante de nós. A Bíblia não está falando sobre homens que não tinham noção do perigo, e que por causa de um temperamento totalmente inconsequente, eles achavam que podiam entrar naquela terra. E nem os outros que falaram, nós nos sentimos como gafanhotos, nós nos sentimos como vamos ser esmagados. A Bíblia não diz, essas pessoas não tinham boa autoestima, porque eles eram escravos. Vamos combinar, quem nasce como escravo, o pai deles era escravo, o avô deles eram escravos, eles não tiveram boa autoestima, eles só se viam como um nada. Então quando eles se viram ali diante daqueles gigantes, eles pensaram, nós somos como gafanhotos, eles vão pisar em nós. A Bíblia diz, isso é incredulidade. O que o outro está manifestando é fé. Então, na Bíblia, fé e coragem são palavras sinônimas. Coragem é considerado um traço moral
na palavra de Deus, juntamente com o amor, com a paciência, com a honestidade, com a benignidade. São coisas que o Espírito produz no novo coração que Deus deu aos homens. O oposto disso é óbvio que mostra exatamente aquilo que faz do homem ser todas aquelas outras coisas: o incrédulo, o depravado, o sexualmente imoral, o feiticeiro. Por isso todo mundo está no pacote. Então é um caráter moral, é algo que Deus fala sobre os seus filhos, porque é algo que Ele cria lá. Então, esse capítulo 11, que é o grande contexto onde está esse epitáfio de Abel, tão breve, ele fala a respeito disso. Ele fala, são vários estudos diferentes de pessoas com esse traço do caráter de Deus naqueles que Ele dá um novo coração, em situações totalmente diferentes e comuns. Então você tem uma lista de vários homens e mulheres que aprenderam a vida da fé, aprenderam a viver vidas de fé. E quando você lê, por exemplo, a partir do início, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, ou um elogio. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aí vem o início, que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, ou seja, Deus o justificou. Quando Deus aprovou as suas ofertas, deu bom testemunho delas, em algumas versões, embora ele esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Então todo o capítulo é como viver uma vida de poder, como viver uma vida de coragem, como viver uma vida que não é esmagada, como realmente experimentar aquilo que Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo vocês vão ter aflições. Então o que vocês devem esperar do mundo? Aflições, mas de mim, paz. Quanto mais vir aflições do mundo, mais paz vai fluir. Na proporção que o mundo trouxer aflições, paz. O problema é que grande parte das pessoas, elas esperam paz do mundo, elas ficam chocadas. Tem um monte de cristão assim, eles ficam chocados porque do mundo vem aflição. Meu Deus, aconteceu aquilo outro, eu não esperava. Não, isso é o que ele diz: do mundo vai vir aflição. As pessoas estão esperando que do mundo venha o quê? Paz. Elas, quando não vem paz do mundo, elas não entendem. Mas será que não pode do mundo vir tudo que coopere para eu ficar em paz? Essa não é a paz que Jesus disse. Ele diz: do mundo aflições, de mim paz. Esperem isso constantemente, esperem isso o tempo todo. Do mundo aflições, de mim paz. No mundo você vai ter aflição, não espere do mundo paz, espere do mundo aflição. De mim espere paz, e vocês vão vencer o mundo, porque eu venci o mundo. Todas as aflições do mundo não são páreo para a minha paz. Você pode ver que na última noite de Jesus, está a horas da crucificação. O que ele está fazendo? Animando os discípulos, dizendo que ele mandaria o Espírito Santo. Dificilmente alguém que vai passar por um assassinato e por todas as torturas, horas antes, está tentando ajudar as pessoas. Jesus está em paz. Você olha Jesus nascer e ele está em paz. Então, como você pode viver uma vida de poder, uma vida de tal porte, de grandeza? É sobre isso, de destemor, que você vai enfrentar qualquer coisa. Então, é isso que a Bíblia chama da vida de fé dessas pessoas. Esse é um maravilhoso estudo de vários casos, que nós já estudamos alguns, podemos estudar outros que não estudamos, e podemos olhar mais profundamente aquilo que já vimos mais superficialmente. Então, é uma lista de pessoas que realmente nos mostra de maneira evidente essa realidade. Muitas pessoas hoje, muitas de nós, estão perguntando como vai enfrentar a segunda-feira. Acha que não dá para enfrentar a segunda-feira. Outros querem saber como nós podemos enfrentar a nossa vida, a vida toda. Como vai ser? É tão difícil, tudo é tão ruim. Esses homens e mulheres não sabiam apenas como enfrentar a segunda-feira ou as suas vidas. Esses homens e mulheres estavam capacitados, tinham o poder suficiente de ir contra mundum, como é uma expressão famosa no latim, de estar contra o mundo inteiro. Estar contra o mundo inteiro. Não é que ele não sabia como viver a segunda-feira, ele sabia como viver
mesmo que o mundo inteiro estivesse contra eles. Então, não apenas enfrentar a vida deles, não apenas enfrentar a segunda-feira, mas, se necessário, uma expressão assim, cuspir na face do mundo, como quem diz, não importa o que o mundo traga. Jesus não disse que o mundo ia trazer aflições, então não tem menor importância, sem medo, sem ansiedade, sem vendo a realidade de que por trás de cada medo e ansiedade está um ídolo. Então, nesse capítulo, você, por exemplo, vai ver sobre Noé, e nós já meditamos a respeito de Noé umas 2 vezes, mas não todas, não cobrindo tudo que esse capítulo fala a respeito de Noé. Mas você vê, Noé era contra o mundo, todo mundo estava rindo dele. Aqui estava ele construindo um transatlântico no Planalto Central, onde não tem mar, onde é longe do mar. Então, todo mundo estava rindo dele, e todos pensam que ele é ridículo, e ele sabe que está certo, ele prova que está certo, que todos estão errados, e isso é poder. Você vê, essa coisa do mundo só estava vindo o quê? Ridículo, esse cara é ridículo, esse cara não tem noção da realidade, esse cara não tem nenhuma relevância. E Noé podia dormir de noite, podia acordar de manhã, podia enfrentar a segunda-feira, podia enfrentar a vida, não estava cheio de dramas, não sabendo como continuar, porque durante décadas e décadas estava todo mundo contra ele, toda a sociedade não o valorizava. Por que o humanismo invade a igreja? Por causa do medo. Porque nas universidades, aqueles que são cristãos acabam reproduzindo o mesmo lixo que vem do humanismo secular, porque estão com medo. Porque professores nos deixam acuados, medo. Falta disso que nós vemos aqui. Imagina se Noé fosse assim, esperasse que o mundo aceitasse, que o mundo valorizasse, que o mundo achasse relevante, ou ficasse com traumas, a sua autoestima despedaçada. Como nós vimos, Jesus, do seu nascimento à sua morte, foi objeto dos maiores abusos e desprezos. Tudo trouxe infâmia contra ele, do seu nascimento ao fim. É ele que está dizendo, eu venci o mundo. Jesus é assim, quanto mais próximo da cruz ele está, menor é a multidão que está atrás dele. Leia os evangelhos. Quanto mais Jesus se aproximou da cruz, menor era a multidão. Quanto mais perto da cruz, menor a multidão. Até que ficou sozinho. Não tinha ninguém, não tinha nenhum tipo de apoio, nada nesse mundo. Nem os amigos mais próximos estavam próximos dele agora. Era assim, quanto mais longe da cruz, mais multidão, mais mundo em volta. Quanto mais próximo da cruz, menos multidão. Nós queremos o oposto, isso não acontece. Esse é um capítulo que fala sobre o oposto disso. O segredo de todas essas pessoas, eles são chamados de antigos. O texto diz assim, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. É porque todas essas pessoas que estão mencionadas aqui já eram muito antigas para as pessoas para as quais o livro foi escrito. Tão antigas quanto essas pessoas que receberam o livro são, para nós, mais antigas. Está falando de milênios para trás. Olhe para eles e você vê, eles encontraram um bom testemunho. Essa palavra é muito difícil de ser traduzida, na verdade ela não é bem traduzida. Eu não critico quem faz as versões, há coisas que são difíceis de colocar em outra língua, sem muita explicação, e você não pode, quando está fazendo uma tradução, dar toda a explicação. Então é difícil encontrar uma palavra em português que realmente atravesse aquilo que é dito aqui e dê um ponto exato, não é? A Bíblia diz que o segredo dessas pessoas, desses antigos, que permitiu eles viverem contra o mundo, com coragem, com confiança, do mundo vindo aflições, e eles tendo paz, e eles foram elogiados, ou que eles encontraram um bom testemunho. Essa era a razão. Eles foram, na verdade, recomendados por Deus. Agora, o problema da palavra recomendado, ou bom testemunho, ou elogiado, é que elas não expressam. Em português, a palavra recomendado significa que alguém nos certificou e disse, olha, essa pessoa é assim, é assado, ela nos recomenda, ela diz algo
positivo a respeito de nós. Mas se você olhar para a palavra grega aqui, a palavra realmente usada é martírio. E você vê, isso é ruim, porque até a própria palavra foi trazida para o português martírio ou mártir, e ela tem o significado de alguém que sofre por uma causa, às vezes até a morte. Não é? E essa é a palavra que está sendo usada aqui, mas se você quiser entender o significado dela, sem esse que se tornou comum, é óbvio que os mártires recebiam um bom testemunho de que eles falavam que Cristo era mais importante que a vida. Quando eles vão, então vou te matar. Então eles falavam, não tem problema, você nos mata, porque ele é melhor do que a vida. E quando você estiver me matando, vai ficar evidente que para mim, ele é muito melhor do que a vida. Então é óbvio que eles davam aquilo, manifestava o bom testemunho da realidade que Cristo é melhor do que a vida. Então é óbvio que a palavra assim, mas quando a palavra foi trazida direto, nós perdemos em como essa palavra era usada antes, não é? Que é o significado que temos aqui. Tem que entender que essa é uma palavra de um contexto legal, não é? Deus diz, aqui diz que Deus deu um testemunho. Deus deu um testemunho de que estava satisfeito com eles. O primeiro da lista é Abel, né? Deus disse, Deus ficou satisfeito. Deus aceitou a oferta de Abel. Deus disse, bom, fiquei satisfeito. É isso que está dizendo, é uma ideia legal. Então entenda, o cenário é uma metáfora do tribunal, é uma palavra do meio legal. Imagine se você está no tribunal e tudo é contra você. Todas as provas, o andamento do processo está contra você, e já vieram testemunhas, enfim, foi colocada a causa e você não está bem. Mas de repente entra uma testemunha com autoridade. De repente um perito forense, o melhor perito forense do mundo, o cara que entende daquilo mais do que todo mundo, e ele vai falar, ele vai dar um testemunho, ou então alguém que diz, que todos sabem, foi uma testemunha ocular, eu estava lá. E não só que estava lá, porque podia estar lá, mas ser alguém que ninguém dá crédito, mas é uma pessoa que tem toda a credibilidade na sociedade, na justiça, e essa pessoa vai falar, essa é uma testemunha. Então ela senta lá e ela destrói totalmente a acusação contra você. Depois que ela fala, ninguém tem a menor dúvida de que você não tem nada a ver com aquele crime, de que você é totalmente inocente. Talvez o especialista diga, não, eu analisei todas as coisas e fiz os testes tal e tal e tal, que é totalmente infalível. Ou então alguém diga, olha, eu estava lá, e ele estabelece o caso, e além de toda a sombra de dúvida, o caso é rejeitado, ele é inocente. Você que estava no tribunal, você que parecia que ia ser condenado, há um grande alívio, porque você recebeu esse testemunho. Alguém foi lá e destruiu com o seu testemunho totalmente, porque era uma testemunha autoritária, era uma testemunha que tinha toda a credibilidade, e ela provou exatamente o oposto da acusação. É isso que essa palavra significa. Como os antigos que alcançaram bom testemunho, é a declaração de Deus, eu estou satisfeito. Como nós acabamos de cantar um hino aqui, que foi ensinado hoje, quem pode, quem é contra nós se Deus é por nós? Ou quem tentará, como Paulo diz, acusação contra nós, se é Deus que nos... Esse é o bom testemunho. Se o Deus, que é o juiz do universo, que vê tudo, diz, eu estou satisfeito, justo, é o bom testemunho. Eles alcançaram o bom testemunho, essa palavra forense. Pois que Deus falou, o que Paulo diz? Quem vai levantar alguma acusação? Todo mundo está condenado, diante dele todo mundo é culpado. Que outra pessoa vai levantar e dizer, eu sou mais perfeito que tu és, eu tenho uma visão mais profunda? Quem vai falar para o juiz do universo que o que ele está dizendo não é a verdade? Eu falei de uma testemunha autoritária, imagine essa, não é? É exatamente essa palavra martírio que vem aqui. Então isso não há nada que nós queremos mais do que isso, não é? Mesmo nas nossas relações, mesmo o homem foi criado de tal maneira que ele sabe que não merece isso, mas ele anseia por isso, por um bom testemunho, alguém que te veja completamente e diga, bom, estou satisfeito,
você é amado, você é aceito. Pois, a Bíblia diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Então, esse é o contexto. É de alguém que olhou, alguém que tem autoridade, alguém que vê realmente e viu mais do que todas as pessoas, alguém que é um perito, que tem a autoridade inquestionável, e diz, eu examinei, eu olhei tudo, e não há nada aqui, está tudo bem. E você diz, é maravilhoso, não é? Você sente o poder da liberdade. Esses homens e mulheres, que aqui são chamados os antigos, eles tinham esse segredo. Eles não tinham só alguém que olhou para eles num caso, num tribunal, mas eles tinham a realidade em si. Como quando alguém, certa vez eu vi um filme de uma pessoa que saiu com outra pessoa, mas ela era uma pessoa cheia de problemas lá no filme, psicológicos e tal, e ela saiu, teve uma noite lá, jantaram, foi divertido, mas no final ela diz, olha, tchau, é melhor a gente não se ver mais. E o Robbie Williams diz assim, não, mas me dá o seu telefone. Ela, não, eu não vou dar o telefone, acabou aqui, foi maravilhoso, mas é só isso. Ele, mas por quê? Por que você não quer me dar o telefone? E ela diz assim, porque eu já sei como vai ser. Eu já sei que amanhã eu vou para o trabalho esperando que você ligue, mas você não vai ligar. Aí eu vou ficar um pouco mal, mas depois da manhã você não vai ligar. E daqui a uma semana eu vou estar me sentindo um lixo porque você não ligou. Então não vai acontecer isso se simplesmente não te der o telefone. Foi bom, foi divertido, mas ele diz, não, você não entendeu. Há muito tempo eu presto atenção. Eu sei que você é uma pessoa desajeitada. Ele foi carinhoso para não falar uma coisa assim, não é? Eu sei que você é uma pessoa desajeitada, eu sei que você é insegura, eu sei que você vive meio sozinha, eu sei que você não tem muitos amigos, eu venho prestando atenção em você há muito tempo, eu sei que você não tem um traquejo social muito bom, eu sei que você é uma pessoa que fica meio isolada, eu conheço você, eu venho prestando atenção em você, mas eu gosto de você assim. E ela pergunta assim para ele, você existe? Você de verdade? Não é? Porque todas as coisas que ela tinha medo, ele diz, eu já examinei. Não há como essas coisas fazerem eu não ligar amanhã para você, porque tudo que você acha que faz as pessoas não ligarem para você, eu estou prestando atenção há muito tempo, e eu acho você incrível, nada disso é um problema. Você vê, ela se sentiu, você existe, ela se sentiu bem, ela sentiu alegria, porque ela sentiu o poder daquele bom testemunho, daquela aceitação. Essas coisas não vão impedir. Então é isso que eles encontraram, não é? Eles foram aceitos, eles foram aprovados, eles foram endossados por Deus. Então quando você sabe que os únicos olhos que importam, o Deus santo e perfeito, o Criador de todas as coisas, a única testemunha que importa, a única testemunha que tem autoridade, aceita você, o que acontece? Você pode enfrentar qualquer coisa. É o que esse texto está dizendo para nós. Ainda que o inferno explodisse sobre você como explodiu sobre Cristo, ele sabe que ele é o amado do Pai. Ele sabe. É por isso que ele pode, na cruz, recebendo a ira infinita do Pai, chamar ele de meu Deus. Não é? Ele sabe. E não importa, eu posso enfrentar qualquer coisa. É por isso que o medroso Pedro inicialmente morre na cruz, quando ele tem o bom testemunho, quando ele sabe como ele foi amado por Deus na eternidade, quando ele compreendeu, quando o Espírito Santo que foi dado levou ele a isso, então nada mais assusta ele, vai lá e não prega mais. Olha, se vocês me soltarem, eu vou ter que pregar, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então eu vou bater em você, deram uma surra enorme nele, e ele ficou alegre porque tinha apanhado e sido digno de sofrer por causa do nome. Você vê, ele pode qualquer coisa, é isso que eles tinham, é isso que os antigos tinham. No texto chama eles de antigos, não é? E começa com Abel. Eles receberam o bom testemunho de Deus. Eu os aceito, eu os amo.
E agora, assim que começa a vida de poder, é assim que do mundo vem aflições, mas o homem tem paz em Cristo. Então, como você consegue a certeza de que Deus vê completamente aceitável? Então, é nos dito no verso 2, na primeira maneira como você pode ver isso é olhando para Caim, e para Abel, não é? É porque Caim vai aparecer na história, nesse incidente entre esses dois irmãos. Nós somos informados em Gênesis 4 que Abel e Caim eram dois irmãos e eles vieram como oferta a Deus, diante de Deus. E Abel era um pastor de ovelhas, de rebanhos, e ele trouxe um sacrifício de um animal. E que Caim era um agricultor, trabalhava na terra, tirava o seu sustento da terra, e ele trouxe um sacrifício de grãos. E nesse incidente, Abel recebeu um testemunho, isso que o autor de Hebreus está mencionando, de que Deus estava satisfeito. Ele recebeu esse testemunho, igual aquela mulher que perguntou lá, você existe então? Ele recebeu esse testemunho, mas Caim não. Agora, como isso aconteceu? A melhor maneira de colocar isso é olhar aqui para Hebreus 11, porque é o único em toda a lista que é colocado duas pessoas como contraste. Você vai ver que todo o resto da lista é colocado uma pessoa. Pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, Noé fez aquilo outro. Pela fé, Enoque andou com Deus. Quase sempre não são coisas que as pessoas imaginam ser grandiosas, porque pela fé Enoque andou com Deus. As pessoas estavam esperando que pela fé, se ele é um herói da fé, ele deve ter feito algo, ele andou com Deus. Aqui você vê, pela fé ele ofereceu um culto a Deus. Mas aqui é dado duas pessoas para serem um estudo de contrastes. Então, a melhor maneira de você entender o caso de Abel e do seu epitáfio é você perguntar como Caim e Abel eram iguais. Já que você tem que estudar um caso de contrastes, você começa perguntando como eles eram iguais. Em segundo lugar, como Caim e Abel eram diferentes. Porque é óbvio que há uma diferença, mas há muitas coisas que eles são iguais. E nós podemos encerrar, e eu espero poder encerrar, né, com tudo isso. A questão toda dessa noite é: você é Caim ou você é Abel? Como eu disse, não tem nada mais enganador do que falar sobre as doutrinas da graça para depois dizer que alguém pode não crer nelas e ser salvo por uma coisa que não é somente a graça de Deus, ou por algo que as pessoas nem compreenderam. Então a questão final é: eu sou Caim ou sou Abel? E você vai ver que você não pode ser as duas coisas, não pode haver mistura entre elas, e que o fim de Abel sempre será o fim de Abel, e o fim dos Caíns será sempre os fins dos Caíns. Então, como eles são iguais? Então, por apenas um instante, deixe-me dizer como eles são parecidos. A Bíblia está continuamente nos dando exemplo de casais, assim, aos pares, como está no Caim e Abel, assim, estudo de casos, de pessoas, de pares, colocando pessoas lado a lado, nos dando exemplo de dois indivíduos que parecem completamente iguais exteriormente, mas que por dentro eles estão em polos opostos. No exterior, idênticos. No interior, eles são completamente diferentes. Aqui você tem Caim e Abel, eles são da mesma família. Você não pode dizer nem que houve uma sociedade que perturbou eles. Eles são da mesma família, e só tem eles e essa família. E então eles têm o mesmo pai e a mesma mãe. E eles têm o mesmo ensino, a mesma coisa que Adão ensinou a Abel ensinou a Caim. Na verdade, ambos são o que nós chamamos hoje de crentes. Ambos hoje são o que nós chamamos de cristãos hoje, de evangélicos. Ambos estão no culto aqui nessa noite. Aqui todo mundo é Caim ou Abel, ou Caim ou Abel, porque Caim e Abel são crentes. Caim e Abel cultuam a Deus. Caim e Abel vão ao culto, entende? Eles são iguais. E você vai ver que há muitos exemplos assim de pares: Isaac e Ismael, mesmo pai, a mesma educação, os dois circuncidados. E você tem Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, mesmo pai, mesma criação, mais parecidos, impossível, não é, do que isso. Mas você também tem as parábolas, que, por exemplo, as 10 virgens, elas são todas iguais, mas
tinham os mesmos amigos, o mesmo evento, os mesmos vestidos, mas elas eram diferentes. Não é? Havia uma diferença nelas. A razão pela qual nós somos mostrados o tempo todo na Bíblia isso, Jacó e Esaú, essa semelhança exterior com uma diferença que não é exterior, é que a diferença fundamental que ele quer mostrar não é sobre a criação, não é sobre o ensino, não é sobre a raça, não é a diferença importante, é uma diferença fundamental. A diferença não é que está no culto, está cultuando, diz que é evangélico e que foi salvo porque creu em Jesus. Não é essa a diferença. A razão pela qual somos dados esses pares semelhantes na Bíblia é porque a Bíblia quer que nós vejamos que a diferença fundamental entre as pessoas não é racial, não é econômica, não é política. A linha divisória vai no centro do coração. A diferença entre Caim e Abel não é que um cultua e outro não cultua, não é que um está no culto, outro não é um culto, não é que um é evangélico, outro não é evangélico. A linha que separa eles está aqui no centro da igreja, no centro daqueles que dizem serem cristãos. Sim, Caim e Abel, os dois são adoradores, os dois trazem uma oferta diante de Deus. Um é rejeitado, um é aceito. Você vê, não é, hoje alguém diria, olha, está certo, havia coisas erradas em Caim e tal, mas no final Deus aceita. Deus aceita, porque não havia uma compreensão muito boa de Caim das coisas, mas o que o texto diz é que Deus o aceitou. A Bíblia nunca é assim. Você vê, não compreende a salvação em Cristo, Cristo Cordeiro, que da expiação, da propiciação, a graça de Deus, não compreende tudo isso. Caim não compreendia, mas coitado, ele prestou o culto, ele tinha interesse, ele era sincero. É o que as pessoas iam dizer, mesmo quem pregasse sobre como era correto aquilo que Abel fez, ia dizer, não, mas Caim também, assim, Deus não gostou muito, mas o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz como Paulo, esse é o Evangelho, isso aqui não é o Evangelho. A Bíblia é sempre assim. Então, existem duas maneiras fundamentais e diferentes de se aproximar de Deus. Uma das maneiras, pessoas que são cristãs também agem exatamente como o mundo inteiro. E outra é única. Então, há duas maneiras fundamentais diferentes de você correr e de você operar o seu coração. Uma vez que isso é feito, isso afeta tudo. Afeta você psicologicamente, sociologicamente e afeta o seu destino eterno. Porque é sobre isso que nós falamos aqui. O que a igreja fala não é sobre melhoria do asfalto da rua. A igreja fala sobre algo final, queridos, algo fundamental, algo maravilhoso e terrível. A igreja fala sobre delícias perpetuamente ou sobre um lago de fogo. Esse é a respeito do que a igreja fala. Nosso assunto sempre está dentro daquilo que é a coisa mais importante que o ouvido humano já ouviu. Então a questão como eles são iguais porque ambos foram ensinados pelos seus pais a cultuar a Deus, há uma necessidade de Deus, mas são iguais também, e isso engloba todos os homens, porque intuitivamente você sabe que você não pode ir a Deus como você é. Todos nós sabemos, todo mundo. Por isso Paulo diz, da ira dos céus manifesta a ira de Deus, porque todo mundo recebeu o testemunho adequado. Todos sabem que não vivem, não é que não vivem segundo os padrões altíssimos de Deus, todo mundo sabe que não vive nem segundo os seus próprios padrões. A pessoa condena a mentira, a pessoa condena o engano, a pessoa condena a inveja, a pessoa condena isso tudo, mas ela sabe que nela tem mentira, que tem inveja, é que ela justifica, ela diz, não, mas no meu caso, mas você vê, é por isso que Paulo vai dizer, vocês se condenam a si mesmos, porque em vocês estão aprovando coisas que vocês sabem que são condenáveis nos outros. Quando alguém mente, você diz mentiroso, mas quando você mente, você dá um jeito. Mas você sabe que a mentira é esse troço horrível. Você sabe que está em você. Então todos nós sabemos que não podemos ir a Deus como nós somos, nós precisamos de uma oferta. Todos nós sabemos que precisamos de uma oferta. E é sobre isso que é o texto. Você não pode simplesmente entrar na presença de Deus ou ir diante de Deus. Eles sabiam disso, Caim e Abel. Não há tal coisa como uma festa no reino de Deus, como venha como você está. Não existe isso.
Eu sei que a gente gosta disso, isso é bonito, isso virou até um negócio, sabe? Você não pode ir como você está diante de Deus, ninguém pode. Deus é um fogo consumidor. Moisés pediu, eu quero ver a tua glória, você não pode. Ninguém pode a Deus como está. Como você está, você é um filho da ira. O que você espera? O que um filho da ira espera diante do Deus Santo? Ou o que o maior rebelde de um reino esperaria se ele fosse como ele estava diante do rei? Aquele que lutou contra o rei o tempo todo, que é inimigo do rei, que odeia o rei, que matou o filho do rei. O que ele espera? Eu vou como vou lá, e o rei vai me aceitar. Então, óbvio que o rei vai usar da justiça final, isso falando dos aspectos daqui. Então eles sabiam que não podiam simplesmente entrar como eles estavam, eles tiveram que trazer uma oferta e apontar para ele dizer, me aceite por causa da oferta, me aceite por causa dela. Eu sei que eu não posso ser aceito por causa de mim mesmo, mas por causa da oferta, me aceite, me aceite. Eles sabiam. Agora, há muitas pessoas que dizem, bem, eu sei por quê? Porque eles eram pessoas primitivas, esse tal de Caim e Abel, eles eram primitivos, eles eram antigos. E nos tempos primitivos nós acreditávamos que tínhamos que apaziguar deuses irados, e um foi lá com uma oferta de grãos, e o outro levou... mas nós somos iluminados agora, nós não precisamos de nada disso, nós somos pessoas diferentes, nós somos guiados pela razão. Isso é um caso totalmente diferente de todos nós, mas todos nós agimos da mesma forma, todos nós sabemos da mesma forma, e nós agimos da mesma forma não só com Deus, nós agimos da mesma forma com todo mundo. Nós sabemos que como nós somos, nós não somos aceitáveis para ninguém. Nós sabemos que nós somos uma espécie de ser, que nós não somos só não aceitáveis para o Deus Santo, o que é óbvio não somos, e o tamanho disso é infinito, mas nós sabemos que como nós somos, não somos aceitáveis para ninguém, para nenhum dos nossos semelhantes, não somos aceitáveis. Em todos os nossos relacionamentos, há algo exatamente semelhante ao nosso relacionamento com Deus, de uma maneira micro, é óbvio. Em nosso relacionamento com os outros, nosso relacionamento com nós mesmos até, todos nós sabemos que não podemos simplesmente entrar como nós somos. Todos nós sabemos que como nós somos, isso não vai funcionar. Isso vai ser destrutivo. Isso não vai gerar nada que possa ser bom. E se nós quisermos ser aprovados pelas pessoas, nós vamos ter que controlar o que essas pessoas veem em nós, o que elas sabem sobre nós, e é isso que é uma oferta. Você vai dizer para a pessoa, me aceite por causa disso, dessas qualidades. Então você sempre chega diante das pessoas, não é só diante de Deus, com uma oferta, para você ser aceito. Por exemplo, a gente tem eleição, vai ter eleição agora esse ano, as eleições estão chegando. Como é que os candidatos vêm até nós? Eles não vêm dizendo, me aceite do jeito que eu sou um cara que quero desviar dinheiro, você tem que me aceitar, tem que me amar, você vote em mim. O cara não vem assim, o cara vem com uma oferta, né? O cara vem com uma oferta, ele vai mostrar o que você pode aprovar, ele vai dizer, me aceite por causa disso, me aprove por causa disso, me aprove como senador, como deputado, como presidente, porque eu vou melhorar socialmente a cidade, porque eu tenho encanto pela transformação do Brasil, porque eu tenho uma grande ideia para a economia, me aceite por causa... É a oferta. Ele não vem, me aceite porque eu sou eu, porque eu sou Josemar, eu sou um cara aceitável, maravilhoso, vocês votem em mim, o grande eu. Não, você não diz isso, ninguém vota num cara, o cara não é aceitável, não é? Então o que ele faz é que eles deixam você ver só o que eles querem que você veja. Eles vão contar o que você quer que você precisa ouvir deles, eles controlam completamente o que vemos deles, e eles vêm até nós como oferta, eles dizem, esse é o meu registro, esse é o meu currículo, essas são as minhas credenciais, esse aqui é o meu plano para a cidade, esse aqui é o meu plano para o país, esse é o meu plano econômico, esse é o meu plano, olha como o meu plano é sábio, me aceite por causa do meu plano, me aceite por causa da minha ideia maravilhosa, me aceite por causa do meu desejo de melhorar a vida das pessoas, me aprove com base nessa oferta. Então a oferta sempre fazem duas coisas, elas criam uma imagem de força, de poder, e elas escondem as suas falhas. Esse é o propósito de todas as ofertas que a gente faz. Não estou falando de política aqui não, o que eu estou dizendo é que em todos os relacionamentos é assim que nós nos relacionamos com todas as pessoas. Todas as pessoas se relacionam assim com todas as outras pessoas.
Os candidatos sabem que você não vai aceitar a eles se você souber tudo que eles são. Então, eles têm que controlar o que você sabe sobre eles. Se você sabe como eles realmente são, se você sabe como eles realmente falam todo o tempo, não é? Se como o grampo estraga tudo, não é assim? Porque o cara ali achava que ninguém estava vendo. Como as câmeras atrapalham tudo, porque o cara achava que ninguém estava vendo. E o ser humano vive para controlar o que as pessoas veem a respeito dele, ouvem a respeito dele. E graças a Deus, todo ser humano pensa. Ninguém pode saber o que a gente pensa, porque seria uma destruição. Um puritano disse: se todos nós fôssemos julgados por todos os nossos pensamentos, todos nós seríamos condenados à morte 10 vezes numa vida. Você sabe, se eles soubessem como você trata a sua família. Essa semana, eu estava falando, semana passada, né? O brasileiro com a maior autoridade sobre direitos humanos batia na mulher, ofendia a mulher, maltratava a mulher, fazia violência psicológica contra a mulher, mas ele era o grande defensor dos direitos humanos no mundo. O brasileiro que tinha a maior posição. Mas o que aconteceu? A desgraça. A mulher dele cismou de ligar o telefone e ficar gravando as maldades dele. Aí agora, depois de anos nessa coisa, a mulher dele resolveu revelar. Aí pronto, está aqui a gravação, estragou tudo. Todo mundo tinha uma visão daquele cara, era a oferta que ele dava. Olha, eu sou um defensor dos direitos humanos, direitos da mulher, direito daquilo, tudo para ele era discurso de ódio. Ele era uma pessoa maravilhosa. Até a gente saber a verdade, assim, ele tinha uma oferta. Eles controlam o que você vê, o que mostrar, o que não mostrar, e eles estão dizendo sempre: me aprova por causa disso, me aprova por causa da minha oferta é importante. Você diz: bem, isso é engraçado, realmente é assim que funciona. Esse negócio de político é tudo sem vergonha, não é? Você sabe, políticos são assim mesmo, pastor. Políticos, queridos, todos nós somos assim. Se você não entender, você nunca vai poder compreender como o homem chega diante de Deus. É assim que nós entramos em qualquer círculo. É assim que nós entramos em qualquer escola. É assim que nós começamos a namorar. É assim que nós começamos a entrar num determinado círculo social. É como nós entramos em qualquer relacionamento. Eu estava vendo um documentário, eu já tinha lido um artigo sobre Elaine, um famoso restaurante no lugar mais chique de Manhattan. Então, um grande restaurante, assim, importante. Não é? E ele fechou em 2011, esse restaurante importantíssimo, porque ele pertencia a Elaine Kaufman, que nasceu em 1929 e morreu em 2010. Ela é tão importante para o restaurante, a presença dela. Só ia lá o quê? Magnatas, artistas. Você também podia ir, mas você ficava meio intimidado. Aquele era um ambiente, além de tomar um trocinho custava todo o dinheiro que tu ganhou na vida, não é? O ambiente era de pessoas que fizeram coisas importantes, coisas incríveis. Aquele ali é o grande astro disso, aquele é o grande astro daquilo outro, aquele é o grande magnata do petróleo. Todo mundo é grande no Elaine. Então era um lugar intimidador. E de tal maneira a presença dela era importante que quando ela morreu, um ano depois de décadas, o restaurante fechou. Não tinha mais sentido o restaurante sem a Elaine Kaufman. E no restaurante tinha uma mesa especial chamada mesa número 4. Além só daquele restaurante ser essa coisa toda assim, importante e chique, e só tinha gente grande em tudo, mas só as pessoas do círculo mais íntimo da Elaine podiam um dia ser convidado a sentar na mesa número 4. Então, não é uma coisa que você fala: eu quero na mesa número 4. Você tinha que ser convidado pela Elaine pela mesa número 4. Só que só os maiores dos maiores é que tinham a honra assim, de ser convidado para a mesa número 4. E eu estava vendo um ator famoso de Hollywood dizendo: olha, na primeira vez que eu fui convidado para a mesa número 4, eu entrei em pânico. Pensei: meu Deus, eu vou para a mesa número 4. Não é? Só tem gente incrível lá, o que eu vou dizer? Não é? Eu vou me sentir um cocô do cavalo do bandido na mesa número 4, porque o que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu tenho que falar coisas que as pessoas acham interessante. Eu vou ter que me colocar de uma maneira, reagir de uma maneira, senão as pessoas vão achar que eu sou um
nada, como é que eu vou ficar na mesa? Eu vou ter que parecer inteligente, as pessoas têm que me achar inteligente, eles têm que me achar sofisticado. Esse é um grande ator de Hollywood. As pessoas têm que me achar, porque senão eu vou ficar totalmente ali isolado, não vou saber, as pessoas vão pensar, esse cara, cruz credo, não é? Ele estava, em outras palavras, você vê, ele não entrou como ele era. Ele diz, eu vou como eu sou. Mesa número 4, eu vou como eu sou. Porque ele sabe, se eu entrar como eu sou, então, o que eu vou falar? Eu tenho que falar coisas que mostrem que eu sou inteligente. Para dizer aquelas pessoas, vocês me aceitam pela minha inteligência? Vocês me aceitam pela minha sofisticação? Vocês me aceitam pelas minhas qualidades? Ele diz, se eu entrar com tudo que eu sou, todo mundo vai falar, tira esse cara da mesa número 4, nunca mais a Elaine vai me chamar para a mesa número 4. Você vê, todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Você traz uma oferta para cada relacionamento, para cada pessoa. Você tem que se esconder um monte de coisas que você é. Um monte de coisas que você é. Porque se as pessoas verem como você realmente é, você não vai ser aceito. Não é por Deus, é óbvio que é por Deus. Imagina por Deus, o Deus santo, que não pode contemplar o pecado. Você não é aceito por ninguém. Você não é aceito por ninguém. Eu não posso ir como eu sou, eu tenho que trazer algo, eu tenho que apontar para esse algo que eu vou trazer. Minha conversa inteligente na mesa número 4, minha capacidade de entender a conversa difícil que eles estão tendo e dizer para aquelas pessoas, vocês me aceitam na mesa número 4 por causa disso? Vocês vão me chamar de novo? Vocês viram que eu sou alguém interessante? Vocês viram que eu sou alguém que posso participar da mesa número 4? Essa é a sua oferta. É assim que funciona. Por que quando você vai a um encontro, você fica o tempo todo se arrumando, né, mulheres, meninas? Até mais do que os homens. Homem também, hoje em dia, homem, tudo, né? Tá tudo igual agora. Vamos combinar, tá tudo igual. A mulher passa batom, passa para o homem, assim, para ele também dar uma ajeitada. Não é assim? Tira a cutícula. A mulher tem a sua necessaire e o homem tem a sua necessaire. É assim. Mas não importa. Por quê? Porque quando você vai para o encontro, você veste uma roupa, tira a roupa. É a sua oferta. Você pensa, essa roupa aqui está ruim. Se me ver com essa roupa aqui faz mostrar que a minha cintura não é muito fina. Eu tenho que botar uma roupa que esconda isso, tem que esconder isso. Você fica pensando no que esconder e no que mostrar. É a sua oferta. Você está pensando, isso aqui vai me valorizar, isso aqui vai desvalorizar. Isso fica bom, isso fica ruim. Essa roupa me engorda, isso me engorda. Eu não posso aparecer, isso vai parecer gorda, eu já estou menos aceitável. Está vendo? Todo o seu vestir, todo o seu preparar para aquele encontro é uma tentativa de esconder o que eu vou esconder, o que eu vou mostrar para me ser aceitável, para me não ser rejeitado. Porque quando você olha no espelho, você está pensando em como você vai ser visto. Nós somos por demasiado demasiado claro em nossas vidas que nós não somos aceitos como nós somos e que se nós mostrarmos tudo que nós não somos aceitos por ninguém, internamente, externamente. Então vocês dizem, oh meu Deus, me faz eu não parecer tão pesado como eu sou hoje, não é? Faz eu parecer mais magro aos olhos dessa pessoa, ou então não faça eu parecer mesquinho, ou não seja eu ser visto, sabe? Quando alguém está maltratando alguém sem saber que o outro está vendo, assim, sabe? O cara está maltratando o garçom, você é isso, não faz direito, você quer. Aí quando ele olha para trás, tem alguém que ele conhece, vendo. Aí ele, oh meu Deus, ele viu que eu sou horroroso, que eu não trato as pessoas bem, que eu trato o garçom mal, eu não queria que ele visse isso. Aí pronto, aquela pessoa até muda com o garçom, e tenta dar uma desculpa, porque está muito estressado naquele dia, aconteceu muitas coisas. Sabe, o cara está falando com a mulher de uma maneira lá, e aí ele olha para trás e vê alguém que conhece ele falando com a mulher de uma maneira ríspida, e ele fica sem graça. Mostrei o que eu não queria. Eu sei que isso não é aceito. Eu sei que agora a visão daquela pessoa de mim foi lá para baixo. Não estou mais na mesa 4 dele. Não é? Ele sabe, está vendo? Que coisa, que feio. Todo mundo sabe todo mundo sabe, você tem que ter uma oferta. E em qualquer situação social, a ideia de que as pessoas vão nos aceitar como nós somos é totalmente descartada. Nós temos que controlar o que as pessoas veem. E nós temos que dar uma oferta. Eu já falei sobre uma obra de Sartre que fala sobre isso o tempo todo, o ser e o nada. Que ele diz que se tem olhos que te veem completamente e você não pode controlar o que ele vê, ele até dá a coisa de você gosta de olhar o que as pessoas estão fazendo no buraco da fechadura, mas você descobre que tem alguém olhando pelo outro buraco da fechadura você e você já não para de olhar, porque também te queimou isso, né? Porque você estava olhando ali porque achava que ninguém estava te vendo.
Mas quando você descobre, o cara olha para o lado da fechadura lá, ele olha pelo buraco, você pensa, agora não vou ser mais aceito. Ele viu que eu sou fofoqueiro, ele viu que eu fico bisbilhotando. Né? Imagina isso, tem alguém olhando assim, uma coisa assim, aí você faz atrás assim, né? A pessoa, ou então alguém abre uma porta rápida e você estava com o ouvido encostado. Que coisa horrível, você não queria ser visto assim. Isso você controlava, mas agora não controlou mais, ele viu. Isso não serve mais para a sua oferta. Mas Sartre diz, olha, se há um ser que vê tudo que nós somos, então nós não somos livres. Não somos livres, nós somos totalmente expostos, nus. E nós não podemos, nós sabemos que vamos ser odiados se nós somos vistos completamente. Então Deus assim não pode existir, porque se Deus existisse eu não seria livre. Então nós nunca entramos, queridos, nós sempre trazemos ofertas, não só na nossa relação com Deus, mas em todas as nossas relações, em todas. Você traz uma oferta como Caim e Abel fizeram, e você diz, me aceita por causa disso? Não são os políticos, não são só, são todas as pessoas. Agora a Bíblia nos dá uma resposta profunda, e a única que é suficientemente profunda a respeito disso. Muitas pessoas dizem, olha, se você se sente assim, isso é a razão pela qual você se sente assim, é que você tem que esconder coisas, é que você simplesmente não se aceita como você é. É a explicação que as pessoas tentam dar, é a razão pela qual você se sente muitas vezes assim, é porque você, de alguma maneira, quer manter essas pessoas fora, e você tem que controlar o que você porque você não conseguiu o suficiente amor por você mesmo, você tem uma baixa autoestima, então você fica controlando o que você porque se você tivesse uma autoestima elevada, você ia mostrar o que você e pronto, acabou. Mas o fato é que todo mundo continua vivendo dessa forma, ninguém pode escapar disso, ninguém quer mostrar tudo que todo mundo quer controlar, porque não importa, você pode querer ser aceito entre os bandidos mais malvados, mas você tem que controlar que você salvou o cachorro da vizinha ontem, você tem que controlar uma coisa, porque dependendo do círculo que você quer entrar, tem que mostrar que você é malvado, você é malvada, aí se o cara vê a tua mulher mandando em você, acabou com você na máfia, você tem que esconder isso, você tem que esconder. Você sempre tem que esconder, não importa se o que você tem que esconder aparentemente possa parecer melhor ou pior, você tem que esconder, você não é assim como você é lá na máfia, você quer dizer que você já matou vários, que você não você atira mesmo, às vezes você não matou ninguém, mas você tem que esconder, porque você quer ser aceito. Então, o que significa? Simplesmente, Adão e Eva, antes de desobedecer a Deus, eles estavam nus, a Bíblia diz, eles não tinham vergonha. O que ele está falando, isso é muito mais do que nudez. Eles simplesmente entravam. Significa que eles não tinham nada a esconder de Deus, que Deus podia ver tudo que eles eram. E eles nunca sentiam vergonha. Eles não tinham que controlar, eles não tinham que controlar nada. Eles não tinham uma necessidade de uma oferta. Eles sabiam que, como eles estavam, eles podiam ir. Como eles estavam, eles eram transparentes, eles não se incomodavam, eles não tinham necessidade de uma oferta, eles não tinham necessidade de controlar o que as pessoas viam, seus corações eram completamente puros, não havia nenhum mal lá, não havia nada que tivesse ser controlado para eu ser aceito. Então, no minuto em que eles obedeceram, eles pularam atrás do arbusto, pularam atrás da árvore, porque eles viram sujeira, e eles começaram a se esconder, não só de Deus, mas um do outro. Agora, um sabia quão ruim o outro era. Agora eles tinham que começar a esconder um monte de coisas, não apenas se cobrir de Deus, mas um dos outros. A Bíblia diz que o coração do humano se tornou o quê? Encurvados de si, egocêntrico, e agora eles querem loucamente permitir que as pessoas não vejam tudo que eles são, e também que Deus não veja tudo que eles são, ou eles querem uma oferta que compense. Como resultado, há uma sensação de vergonha, um sentimento de culpa, e sabemos que não podemos simplesmente entrar, simplesmente ser o que nós somos para todos os homens, para as pessoas. Se você quiser ficar na mesa 4, você vai ter que mostrar só o que você quer que eles vejam e diga, me aceita por causa disso, por causa da minha inteligência, eu sou brilhante nisso, mas se eles veem que eu sou um péssimo nisso, péssimo naquilo, eu sou horroroso, então eles não vão deixar eu entrar, essa parte eu escondo, vou tentar mostrar isso, essa é a oferta. Então temos que desesperadamente apontar e dizer, olhe para isso, todas as pessoas, olhe para isso, eu não sou aceitável, olhe para esse perfil, não olhe para o outro perfil, porque você não vai achar que eu sou aceitável, mas se você olhar para esse perfil, para essa roupa que esconde isso, e mostra só aquilo que deve ser mostrado, então eu vou ser aceitado. Nós temos que nos esconder, temos que nos cobrir, temos que colocar uma imagem, todos nós fazemos isso, há uma necessidade primordial, porque é uma sensação dolorosa em nós,
de que, como nós não somos aceitáveis para ninguém, para Deus e para nenhum ser humano. E se ele soubesse quem nós somos, e se ele soubesse todos os nossos pensamentos, e se ele conhecesse todos os nossos instantes, então nós não seríamos aceitáveis. Então, quando nós temos um encontro, quando nós queremos entrar num circo, quando nós queremos sentar na mesa 4 do restaurante mais badalado, nós temos que mostrar, olha aqui a minha oferta, vocês me aceitam por causa disso? Olha, essas qualidades. Alguém diz, eu sou uma pessoa moderna, como eu disse, eu tenho minhas próprias realidades, meus próprios padrões. Não é verdade, não é? A pessoa pode dizer, eu não acredito no pecado, mas esse sentimento de não ser adequado, de não ser aceito, essa coisa que nos condena, você, ao tentar apagá-la, você tem que dar outro nome à realidade. Então você começa a chamar de complexo, você começa a chamar de baixa autoestima, de má educação, mas está lá, você tem que controlar. Hebreus 4 diz que nada está escondido diante de Deus, mas todas as coisas são descobertas e claras diante dos olhos daquele que nós temos que prestar contas. Então a Bíblia diz que todos nós sabemos disso e temos que manter os nossos olhos fora disso, tentando oferecer ofertas para sermos aceitáveis. Sartre não sabe como fazer, ele sabe que ele é horrível se for visto completamente. Então ele prefere dizer, quem sabe não há nenhum olho olhando, não existe um Deus, eu só vou me sentir livre se não houver Deus, porque que eu sou assim, eu sei que sou, e que eu me sinto dessa forma, eu me sinto. Então, por que algumas pessoas trabalham tão duro? Porque essa é a sua oferta, é a sua maneira de dizer a si mesmo, eu tenho algum valor, eu não sou aceitável, eu não sou o cara mais trabalhador do mundo. A única maneira que você pode se sentir aceitável é se você mostrar o quão produtivo você é, o quão trabalhador. Para algumas pessoas é ajudar, é fazer alguma coisa pelo mundo, é mudar o mundo. O mundo não vai mudar, mas ele vai mudando o mundo, e ele vai falando, eu não sou aceitável, eu não sou uma pessoa. Essa é a parte que eu quero que você veja. Eu quero que você veja a parte minha assim. Eu não sou um cara fiel à minha esposa, mas eu tento mudar o mundo, assim. Eu tento fazer alguma coisa para a cidade, assim. Eu sou promíscuo, mas eu não quero que você olhe para mim aqui, eu quero que você olhe para mim essa parte aqui. Então, por que algumas pessoas são o oposto de tudo isso? Faz exatamente o oposto. Pela mesma razão, não é? De uma maneira oposta. A pessoa é subcomprometida com tudo, não é? Porque ela não quer ninguém muito próximo. Ela age exatamente de uma maneira para manter todo mundo não muito próximo, porque não quer que ninguém veja muito de perto. Para que todo mundo veja só de longe. E por que você se sente aceitável quando ninguém te conhece, você se sente melhor? Por causa disso. Você vê, por causa da mesma coisa interior. E por que você fica devastado e parece que você ganhou um soco na cara quando ninguém te reconhece? Porque você viu que ninguém deu bola para a sua oferta. Você botou lá a sua oferta e todo mundo olhou para a oferta e disse, não é suficiente. Aí você fica com raiva, igual Caim ficou, porque foi isso que foi dito da oferta dele. Deus não gostou da oferta. Deus não sabe, essa oferta não é aceitável. Aí a pessoa com raiva de todo mundo. E essas coisas são tudo folhas de figueira, são as suas ofertas. Está todo mundo com folha de figueira, está todo mundo com as suas ofertas. Mas por baixo, todo mundo sabe exatamente que por ser conhecido completamente, faz da gente não aceitável, é que nós temos as ofertas para cobrir. Ela tem esse propósito, é uma oferta de poder que vai me dar acesso e, ao mesmo tempo, a oferta quer cobrir algo que eu sei que não é aceitável. Portanto, Caim e Abel fizeram o que todos nós fazemos. Não apenas Caim, você vê, Abel também. Abel também achava que precisava de uma oferta. Abel também sabia que não podia ir diante de Deus. Nós somos todos iguais, todos nós sabemos que precisamos de uma oferta. Todos nós sabemos que, como nós somos inaceitáveis para Deus e para todas as outras pessoas. Então, nós não entramos diante de Deus, nós precisamos de uma oferta. Então, a segunda coisa é como Caim e Abel são diferentes, já que nós vimos como todo mundo é igual, como Caim e Abel é igual. Então, veja como Caim é diferente de Abel. Aqui está Abel e aqui está Caim. Abel ofereceu, a Bíblia diz, um sacrifício melhor. Uma oferta melhor. O Senhor considerou, a Bíblia diz, o seu sacrifício, mas para Caim, o seu sacrifício, o Senhor não teve nenhum respeito. Uma versão diz, eu gosto, porque
Muitas pessoas vão parecer, eles parecem injusto, ambos trouxeram uma oferta. É isso que as pessoas dizem. Algumas pessoas compareceram diante de Deus com o evangelho da graça, outros não aceitam as verdades da graça, mas eles foram diante de Deus, então eles estão aceitos. Esse é o argumento. Abel, a pessoa vai dizer, isso é injusto. Abel era um guardião de rebanhos, então ele levou um animalzinho e ofereceu um animal. Mas Caim, ele era um agricultor, ele levou lá os frutos do seu trabalho. Abel trouxe um pouco do seu rebanho, o outro trouxe o fruto da terra. Uma das pessoas pensa que eles entraram em Deus, o que eles estavam dizendo é o seguinte: aceite-me porque eu trabalho duro. Aceite-me porque eu sou um membro produtivo da raça humana. Aceita-me porque eu exerci meu livre-arbítrio para fazer aquilo e fazer aquilo outro, entre aspas, né? Ele acha que é assim. Me aceite. A Bíblia diz que algumas pessoas vão dizer a Deus para Cristo: me aceite. Como assim não me aceitar? Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus disse: eu não aceito. Eu nem te conheço, nunca aceitei a sua oferta. Mas as pessoas, por favor, me aceite. As pessoas dizem: bem, talvez então, pastor, Deus seja arbitrário. Não, aqui diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor. Você vê, pela fé ele ofereceu um sacrifício melhor. Agora, essa é a verdadeira fé. A fé não é prestar culto a Deus nesta noite. Como você vê, os dois aqui são crentes, eu diria. Os dois são evangélicos. Os dois estão na igreja. Caim e Abel, eles estão cultuando a Deus. Essa é a intenção deles, esse é o propósito deles aqui. Não é? Agora, a fé, como estamos começando a ver, é sempre uma resposta positiva à palavra de Deus. Uma resposta positiva àquilo que Deus não disse, não é fé. É óbvio que está havendo uma resposta de Caim está oferecendo algo a Deus, ele está querendo cultuar a Deus, como todo mundo que está reunido numa igreja hoje está tentando, está querendo. Mas a fé é uma resposta positiva à palavra de Deus. Crer é uma resposta positiva ao que Deus revelou. Eu salvo assim, eu faço assim. Não depende de quem quer, não depende de quem quer. A fé é uma resposta positiva à palavra de Deus. Se a resposta não for a palavra de Deus, ela não é fé. Por isso que pela fé, Abel ofereceu uma oferta aceitável a Deus. Todos dois eram iguais, como todos nós, porque sabemos que não somos aceitáveis diante de Deus como nós somos. Na verdade, como eu disse, nós somos aceitáveis em nenhuma relação. Amizade, ciclo social, a mesa número 4 do melhor restaurante, nós sabemos que precisamos levar uma oferta e dizer: me aceite por causa da oferta, e esconder algumas coisas. Uma oferta tem que nos cobrir e tem que mostrar algo que seja aceitável para nós estarmos lá. Agora a fé começa, como nós estamos vendo, como uma resposta positiva à palavra de Deus. Tem que se lembrar de Abel e Caim, sabiam do que aconteceu em Gênesis, porque você não tem como pela fé oferecer algo se ele não soubesse sobre o que exercer a fé. E ele nem estaria aqui sobre os heróis da fé. Deus tinha falado a Adão e a sua mãe, a Eva, quando eles tinham desobedecido, que estavam cobertos de vergonha, sentindo que eles não eram adequados, que eles não podiam nunca chegar diante de Deus, quando desenvolveram esses terríveis sentimentos de culpa e vergonha com que nós lidamos todo o tempo, esse sentimento de não sermos adequados e que precisamos de uma oferta e que em nós mesmos não somos aceitáveis por Deus de forma nenhuma e nem para ninguém. E que nós começamos a chamar de quê? De estresse, de síndrome, de disfunção, de complexo. Nós começamos a dar outros nomes, porque essa realidade é verdade no coração de todo mundo. Deus disse algo para eles, e o sacrifício de Abel foi de acordo com o que Deus disse. Foi pela fé. Foi a resposta à palavra de Deus. Abel respondeu com fé. Seu sacrifício não era nada daquilo que ele achava bom como oferta diante de Deus, mas era aquilo que Deus tinha dito a respeito daquilo. Então, em primeiro lugar, ele disse a Adão e Eva: ouça, não tente cobrir-se, as folhas de figueira de vocês não estão resolvendo o problema, é inútil, isso está piorando o problema. Vocês nunca vão poder se tornar adequados diante de mim. Não há nada que vocês façam. Pelo contrário, a própria tentativa de esconder algo e mostrar algo ou me dar algo para se tornar aceitável aumenta a culpa de vocês. Aumenta. É fruto da maldade. Essa é a primeira coisa. Quando Deus viu Adão e Eva tentando
resolveu o problema da sua nudez, porque estavam se sentindo mal como Sartre, se olhos nos veem completamente. Deus está dizendo, vocês não podem entrar assim, na minha presença. Vocês não podiam ir você não pode mais ser transparente, Adão, nem com a sua mulher, nem ela transparente com você. Vocês vão estar sempre controlando o que um outro sabe a respeito de você. Você nunca vai querer que ela saiba o que está na sua mente, e tudo que você pensa, e tudo que você faz. Você vai querer controlar, e vai ter que controlar o que as pessoas veem. E ele viu como isso era lamentável, e eles tentaram cobrir a sua nudez. Deus vem até eles e diz, vocês nunca vão conseguir, suas ofertas não são boas o suficiente, elas mostram mais a perversão do coração de vocês, e se vocês tentarem lidar com a situação da culpa, a situação de que vocês não podem entrar como vocês são, da indignidade de vocês vão encontrar uma ira maior. Então Deus os cobriu. Vocês nunca vão poder lidar com isso, só eu posso lidar com isso. E suas coberturas e suas ofertas nunca vão funcionar. Eu tenho que cobrir vocês. Uma das coisas maravilhosas que a Bíblia tem é nos dizer grandes profecias a respeito disso, né? Todo o tempo. Por exemplo, eu amo Isaías 61, diz assim, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me vestiu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Você vê, eu estava nu, e então Deus me vestiu com roupas de salvação, e Deus me cobriu com um manto de justiça. As profecias vão todas nessa direção. Mas em seguida, a segunda coisa que a pergunta logo vem, como Deus vai cobrir? Como Deus vai fazer isso? E ele disse, eu vou enviar alguém, um descendente da mulher. Ele vai ser ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai tratar, só ele pode tratar da culpa, para que seja a oferta que eu posso dizer é bom, que eu possa dar o bom testemunho, que eu possa dizer aceitável, maravilhoso, eu aceito, entrem. Ele vai sangrar, ele vai ser oferta, ele será a oferta que levará vocês para casa, trará vocês de volta, trará vocês a mim. Veja, quando Abel vem com a sua oferta, é uma oferta sangrenta, e não é apenas porque ele é um guardião de rebanhos, mas porque Deus disse que ele faria algo assim, que a maneira com que ele faria, haveria alguém que seria ferido, você vê, Abel não sabe quase nada que você sabe hoje. Abel não compreende nem o profeta Isaías, que fez as profecias, entregou as profecias mais incríveis sobre Cristo, compreendeu, ninguém compreendeu. Esse é um mistério que estava oculto. Mas o que está acontecendo aqui? Abel está dizendo, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como é, eu sei que Ele disse que vai fazer, que Ele vai enviar alguém, que através dessa pessoa, desse que Ele vai enviar, tudo será resolvido, eu vou ser aceitável diante dEle, que é a minha única esperança, que tudo que eu fizer para cobrir, ou achar que eu posso me tornar aceitável diante de Deus, um pouquinho que seja, escondendo coisas e dizendo, me aceita por causa disso, olha, em teu nome eu fiz isso, não é assim que o texto lá diz, ele será ferido, e eu confio nisso, eu confio que Deus vai fazer isso, eu confio somente no que Ele vai prover uma salvação, Ele vai prover o sacrifício certo, isso que Ele vai prover será ferido, tremendamente ferido, mas vai esmagar a raiz de toda a culpa, e vai me fazer aceitável. É isso que Caim estava fazendo. Caim, ele entra, entendemos o que Caim está dizendo? Ele diz o oposto do que todas as outras ofertas, inclusive do crente Abel, do evangélico, do crente Caim, do evangélico Caim. Ele não está dizendo, olhe para mim, olhe para o que eu faço, olhe para o meu culto, olhe quanto tempo eu oro,
Olha como eu sou uma pessoa que está em santificação constante. Eu não estou fazendo isso, não fiz aquilo, não vejo aquele programa, não vejo aquele outro, não faço nada disso. Olhe para a sua oferta, me aceite diante da sua santidade absoluta, porque você sabe que eu não faço isso, eu não faço aquilo, não fiz aquilo outro. Você sabe, assim, a oração do fariseu? Oh, Deus, obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Inclusive aquele cara ali que está orando. Olha só, eu não sou como ele. Eu faço isso, eu faço aquilo. Você aceita a minha oferta? Eu não sou totalmente aceitável. Gabriel diz, ele não desceu justificado. O que Deus disse para ele? Ô Caim, eu não aceito. Eu não aceito. Mas tinha um tal de Abel lá, orando assim, ser propício a mim, pecador. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ser propício, prover para mim um sacrifício de propiciação, é por isso que é ser propício, que aplaque a tua ira. O que a Bíblia diz? Ele desceu justificado para casa. A Bíblia não diz, mas o cara lá não entende, mas você vê, ele cultuava a Deus, ele era crente. Então é aceitável, ele não entendia que era somente o que Deus faz, ele não entendia, ele entendia que o homem tem que fazer alguma coisa, mas isso não é errado, porque ele acreditava em Deus, ele acreditava que precisava de uma oferta, mas ele acreditava que só a oferta que Deus faz não é suficiente, ele acreditava que tinha que colocar mais alguma coisa, mas a Bíblia diz, ele não desceu justificado. O que as pessoas dizem hoje, depois de falar sobre as grandes doutrinas da graça, dizer, mas alguém que não entendeu nada e que vem com a sua oferta de Caim, Deus diz, mas eu aceito. Deus não aceita. Então Abel não disse, olha para as minhas realizações, olha para o meu trabalho, olha como eu sou um bom filho, papai e a mamãe, eu não faço nada que papai e a mamãe, que Adão e Eva estão dizendo que eu não posso fazer, eu só fico nos termos da floresta que eles dizem, eu sempre obedeci papai e mamãe, não me juntei com mais elementos, né? Não andei com mais companhias, Deus, me aceita porque eu sou uma pessoa tão correta, olha como eu trabalho duro, como trabalho duro, eu cuido desses animais com a minha vida, eu protejo eles disso, protejo eles daquilo, me favoreça, é justo por causa dessa uma oferta, essa oferta cubra as coisas que não são boas e que por causa delas tu me aceita na mesa 4 do céu. Abel entra e diz, Deus tem misericórdia de mim, o pecador. A única coisa que eu posso trazer a ti é aquilo que tu prometeste. Tu prometeste algo aos meus pais, eles me ensinaram, eu não trago nada nas minhas mãos, eu estou olhando para o que tu disse que ia fazer, porque eu não sou aceitável, Deus, eu não sou aceitável se meu pai me ver como eu sou, se minha mãe me ver como eu sou, se meu irmão Caim me ver como eu sou não sou aceitável. Como é que eu seria aceitável diante de ti? Como é que eu poderia contribuir com algo? Então, ser propício a mim, aquilo que tu falaste que ia enviar alguém, você vê, ele não entende o que nós devemos entender, é indesculpável alguém ler a Bíblia e não entender as doutrinas da graça, é indesculpável, queridos, porque Abel está totalmente baseado na graça, e está dizendo, pelo que tu fizeste, pelo que tu falaste, essa é a minha oferta é aquilo que tu disse que ia fazer, você me aceita? Aceita a minha adoração? Aceita meu culto hoje? Então, Abel entra, e ele está falando sobre quem? Sobre Cristo. Ele ofereceu um sacrifício melhor, era uma oferta, mas é a única que Deus aceita, é a única que Deus olha e diz, eu dou um bom testemunho, eu aceito. Ele entra no tribunal e diz, é aceito por mim, ele pode entrar, ele pode ter acesso a mim, a minha ira não tem mais nada para dizer a respeito, minha lei também não tem, ele só trouxe uma coisa, e é a única coisa que a gente cantou hoje o hino, Cristo e mais nada, eu não somo Cristo é mais nada, é o que ele fez, é o que ele está fazendo, significa que quanto de Jesus é tudo. Olhe para Jesus sendo despojado, olhe para Jesus na cruz, olhe para as pessoas zombando dele. Tudo que você tenta esconder com a sua oferta é para você não ser zombado, desprezado, não é isso? Por que o cara tenta esconder coisa para ser aceito na mesa 4? Porque ele não quer ser zombado lá, ele não quer ser visto como um nada, como um pária, como uma pessoa que não tem nenhuma importância, como alguém que deve ser desprezado. Como Jesus fez, ele foi um homem desprezado, ele foi um homem abandonado, ele foi um homem do qual os homens viraram a cara. Todas as nossas ofertas é para que as pessoas não façam isso. E nós achamos que também podemos ter uma oferta para Deus não fazer isso. Então Jesus foi abandonado. Tudo que é de horrível, que nós queremos
resolver com a nossa oferta, que esconde o que é ruim e que diz: me aceita por causa disso, me aceita por causa disso. Olhe para o horrível veredicto. Ele foi abandonado sob a ira de Deus. É tudo que nós queremos evitar com as nossas ofertas das pessoas. É por isso que nós controlamos o que as pessoas veem. Nós não queremos ser rejeitados, não queremos ser abandonados, não queremos ser vistos como horríveis, não queremos. Mas ele foi feito pecado, Todos esses horrores finais, não vindo só do mundo, vindo do mundo, mas vindo do Pai, do Deus, o desprezo final, a ira final, caiu sobre ele. Veja, todos nós sabemos que somos culpados. O que nós queremos desesperadamente é um veredicto de não culpado. Todos nós sabemos que não somos aceitáveis. Tudo que nós queremos com nossas ofertas, nos nossos relacionamentos, é alguém dizer: eu sou seu amigo, porque nós entregamos a oferta certa. Você é bem-vindo na mesa 4. Você é alguém que eu vou casar com você, porque nós colocamos certo. Tudo que o político quer dizer, quer ouvir é: você é aceito. Queremos que as pessoas estejam nos aprovando. Aqui está a única pessoa inocente, que merecia toda a aprovação, todo aplauso. Ele não é só inocente, ele é perfeito positivamente. E ele recebe os piores pesadelos, o julgamento, o veredicto, a rejeição final. Ele ficou completamente fora de todo o controle. Jesus foi crucificado nu e exposto. Nenhum filme, por mais que queira mostrar quão horrível é ser crucificado, pode mostrar exatamente como foi a crucificação. Era a humilhação final. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus o tornou pecado por nós, para aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Isso é exatamente o que acontece. Abel entra e diz: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu não posso entender. Ele não pode, como eu e você, olharmos todas essas grandes doutrinas da salvação, da graça de Deus, mas ele só podia ter aquela pequena revelação de Deus sobre Cristo, e ele diz: eu vou jogar tudo sobre isso, é a única coisa que eu tenho, é a única oferta. Eu podia trazer outras coisas, mas eu sei que não vai ser aceitável. Eu sei que eu não sou aceitável nem para mim mesmo. Eu fico tentando encobrir de mim mesmo as realidades, para mim não poder conviver comigo mesmo. Eu tenho que ficar levando ofertas para o papai e para a mamãe e para o meu irmão, para eles conhecerem só aquilo que eu posso dizer. Me aceite como um bom irmão por causa disso, como um bom filho. Então, agora nós temos que encerrar. Então, toda a questão é se você é Caim ou Abel. Você vê, a questão aqui não é se eles eram crentes, não é se eles acreditavam em Deus, ou se eles acreditavam que precisavam de uma oferta para chegar diante de Deus porque são indignos. A questão não é essa. Há duas maneiras de você saber se você é Abel ou Caim, e tudo que vai importar na sua vida é isso, porque nós estamos falando sobre salvação ou perdição. Não é verdade que você pode ser um Abel no final das contas, um Caim. Mas ele cultuou a Deus, ele fez um culto a Deus. Então, ele, apesar de não ter entendido nada que Abel fez e não ter oferecido por fé somente no que Deus disse, aquilo que Deus disse, ele ainda é aceitável. Isso é o que você vai ouvir hoje. Mas você não vai ouvir isso na Bíblia, você não vai ouvir isso de Deus. E o que importa é que nós ouvimos de Deus. Então, há duas coisas que você precisa saber para você saber se você é Abel ou Caim. Primeiro, Abel foi elogiado. Ele sabia que Deus aceitou, que Deus estava satisfeito. Em segundo lugar, ele foi assassinado, ele foi morto. Agora, me deixe encerrar assim. Em primeiro lugar, ele foi elogiado, ele recebeu o testemunho. O Senhor considerou Abel o seu sacrifício, mas para Caim, seu sacrifício, o Senhor não teve nenhum respeito, nenhuma aceitação. Ele rejeitou. Gênesis continua e diz: e Caim ficou muito irado. Essa é o que o texto diz. Algumas versões dizem: o seu rosto ficou, o seu semblante caiu. O seu rosto ficou contristado, mas é fraco, você vê, fraco. Ele ficou irado. Agora, o que isso está dizendo, não importa o quão você diga que é crente, ou que é cristão, ou que é evangélico, ou que é religioso, não importa se alguém é ou se está lá fora no mundo hoje e nunca adorou a Deus, não importa quantas ofertas você dá, não importa o quão bom você tente viver, não importa quanto dinheiro você possa achar que possa investir de alguma maneira no reino de Deus para tentar resolver isso, Caíns nunca recebem a aprovação de Deus, nunca.
Caíns nunca voltam justificados para casa. Caíns nunca são justificados. Caim sempre recebe a mesma resposta. Não importa quão grande foi a oferta, não importa quão grande foi o esforço, quantas horas orou de joelho, não orou de joelho, quantas vezes ele creu, falou, pregou, foi para o mundo, foi para a estação de trem, fez, queimou, deu seu corpo para ser queimado. Não importa, Caim, não importa a oferta que ele ofereça, nunca é aceito diante de Deus. Nunca, nunca. Por isso eles estão inquietos. Eles estão sempre ressentidos. Eles querem ser aceitos pela sua oferta. Quando alguém vem e diz assim, nada da sua oferta serve, eles não ficam felizes. Eles odeiam isso. Você vê, Caim, quando Deus disse, eu não aceito a sua oferta, ele não disse, então provê para mim uma oferta que me faça. Ele não faz isso, ele fica com raiva. Isso é o padrão. É por isso que as doutrinas da salvação e da graça, ou elas vão gerar um coração cheio de doçura, ou uma reação. Assim, você vê como Caim reagiu ao fato de que nenhuma oferta dele podia fazer ele aceitável diante de Deus. Abel, se você vem como um pecador que sabe, Deus, tu dá o dom do arrependimento, tu faz todas as coisas, ser propício a mim, pecador, eu não tenho nada para trazer. O que eu poderia trazer? O que eu poderia esconder? E que lado bom eu poderia mostrar a ti? Que coisa eu poderia acrescentar àquela oferta que tu prometeste aos meus pais lá, naquele dia trágico, quando eles romperam e ninguém mais pode entrar diante de ti como eles puderam um dia. Se você vier sem apontar para nada do que você fez, e pleitear somente o sangue de Cristo, então o Espírito Santo está te levando a Cristo. Essa é a evidência. Quando Jesus diz, todo aquele que o meu Pai me deu virá a mim, a evidência é essa. A evidência é que essas pessoas vão lá e dizem, eu não tenho nada, não tenho nenhuma oferta, nada eu vou somar o que Cristo fez, não há nada de bom em mim, como Paulo diz, em minha carne, em mim mesmo, como eu sou, no homem natural, não habita bem nenhum, eu não tenho nada para levar a Deus. Você vê, as doutrinas da graça falam sobre ser um homem salvo ou não. Nenhum Caim vai ser aceito, nem querer colocar um pouquinho o que Deus fez, porque não é assim que Deus está levando a fé, a resposta à verdade revelada de Deus. O que é um cristão? É que você entra, um cristão verdadeiro, diante de Deus e admite quem você é. Eu sou indigno. Se tu não for propício a mim, se tu não fizer algo para propiciar a tua ira, eu estou perdido, porque a única coisa que eu posso trazer, quando o Jonathan Edwards disse que a única coisa com que nós contribuímos para a nossa salvação foram os nossos pecados que foram expiados, essa é a verdade. E se você achar que você contribuiu com a sua salvação, com a sua escolha, com o seu livre-arbítrio, com alguma coisa que não foi simplesmente o seu pecado que merecia a condenação, que foi expiado pela graça de Deus, então você é um Caim. E não importa quanto você diga que cultua a Deus, porque Caim estava cultuando a Deus. Se Caim fosse uma pessoa desinteressada, ele não estava nem aí. Mas não era o que estava acontecendo. Ele estava num culto. Nenhum mérito na minha própria vida, de tal maneira que eu não fico irado quando é dito, você não tem nada, você é um desgraçado, miserável, você merece a morte, e você não fez nada para receber a vida. Caim diz, é isso mesmo, por isso que eu vim dizendo ser propício a mim. Mas Caim ficou com raiva. Ele achou, a oferta para mim ser aceito tem que ter uma parte do que eu faço alguma coisa. Porque nós vimos que com todas as nossas relações, nós levamos uma oferta para cobrir para nos dar poder para ser aceito e para cobrir aquilo que nós achamos que temos que controlar. Então, não há raiva no coração de Abel, por ser totalmente indigno. Você vê, como diz aquele hino antigo, minha única esperança é encontrada na justiça de Jesus. Me lançando sobre sua morte e sepultado com ele, sob os pés de Cristo, eu permaneço nele e nele sozinho, gloriosamente completo nele sozinho. Esses que são os solas da reforma, queridos. Essas que são as doutrinas da graça. Eu permaneço nele sozinho. Eu me arrependi porque ele comprou com seu sangue o dom do arrependimento. Eu só trago Cristo, eu não trago mais nada. Eu estou sendo santificado porque o Espírito dele opera em mim.
o querer, o efetuar, está me levando nessa direção. Eu vou ficar firme até o fim, porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante de Deus imaculados. É tudo Ele. Então Abel, ele entra, ele aponta para Cristo. Ele diz: não olhe para mim, não olhe para a minha oferta, olhe para a sua oferta. Eu não trouxe oferta. Eu só estou aqui dizendo que confio na tua oferta. Tu disseste que ia prover. Tu disseste, é nisso que eu confio. Eu só confio no que tu fizeste. Eu só confio na oferta da cruz. Eu só confio no Calvário. A diferença entre eu e as pessoas que estão no inferno não é porque eu usei minha capacidade, meu livre-arbítrio, eles não usaram, eu fui humilde, eles não foram. Foi porque tu fizeste tudo em Cristo. Tu não me amou nele na eternidade. Tu me escolheu, no tempo tu me chamou, tu me mostrou a depravação final do meu coração. Mas Caim é alguém que diz: eu estou fazendo o meu melhor para me santificar. Eu fiz o meu melhor para crer. Eu usei o que tinha de melhor, usei os meus poderes supostos de livre-arbítrio. Eu estou tentando todos os dias. Eu não sei se eu estou salvo, eu não sei, porque eu não sei como vai ser amanhã, não sei como vai ser depois da manhã, mas eu vou tentar o meu melhor. Mas você sempre sabe que teu sacrifício não é perfeito. Tu sabe. Não há paz. Não há paz, porque você sempre sabe que Deus vai olhar para aquele sacrifício e dizer: não é perfeito. Eu não vou dar um bom testemunho disso. Eu não vou dizer diante dos anjos. Eu não vou dizer diante do universo que isso é aceitável para mim. Porque aceitável para mim é só o meu filho e seu sacrifício. Eu não vou roubar a glória do meu filho dizendo que uma coisa indigna é aceitável, quando só ele é aceitável. Ainda mais uma coisa indigna que disse que o que ele fez não era o suficiente. Deus nunca aceita o que Caim traz. E todos os Caíns são crentes. Não é? É óbvio que é segurança, mas um Abel é alguém que vem a Deus e diz: meu registro essa semana não foi perfeito. Meu coração e minha fé não são perfeitos, não são as ofertas que eu trago. Minha oferta é perfeita. A oferta que eu trago é Cristo. Todo dia eu trago Cristo. Eu vou diante de ti por causa de Cristo. Tudo em mim está sendo aperfeiçoado e Ele está fazendo isso. Tudo em mim um dia vai ser perfeito e vai ser tudo por causa dEle. Portanto, Ele é meu fiador, Ele é meu salvador, Ele é meu salvador perfeito, Ele é minha âncora além do véu. Portanto, você sabe que sua oferta é perfeita. Então você sabe que é aceito, você sabe que encontrou um bom testemunho, você sabe que o pai não pode olhar para o filho e não dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É isso, os antigos encontraram o bom testemunho de Deus. Deus é aquele perito, como eu disse, a palavra martírio que é usada, que diz algo no tribunal que acaba com toda dúvida, que diz livre, que diz sem culpa. Caim sempre odeia a ideia de nascer de novo, precisando tão somente de tudo que Deus fez. Deus dá um coração para crer, Deus dá um coração para se arrepender, Deus dá tudo em Cristo, e Ele não trazer nada em sua oferta. Então eles odeiam as doutrinas da graça, eles ficam com raiva, eles odeiam a depravação total, eles odeiam a eleição incondicional, eles odeiam só a graça. O que o Caíns dizem? Eles dizem: importante é você fez algo bom, e o outro está perdido porque não fez algo bom. Eu criei, isso foi algo bom que fez eu ser aceito, e ele não fez essa coisa. Essa é a minha oferta que se junta ao que Cristo fez, e tudo junto fica aceitável diante de Deus. Quando alguém diz isso, ele só se mostra ser o Caim. Eu sou salvo porque eu fiz isso, eu creio. Eu já falei isso milhares de vezes. Se você ficar perguntando a pessoa por que você creu e o outro não creu, ele vai ter que dizer porque ele é melhor do que o outro, e essa é a oferta dele. Ele diz que é por isso que ele é aceito, e é por isso que o outro está no inferno e ele não está. Não é por causa de Cristo. Você sabe qual é a grande diferença entre Caim e Abel? Não são os seus pecados. Caim admitem seus pecados. Pessoas que não podem crer em como Deus salva, e não pode crer na salvação somente pela graça, como as doutrinas da graça mostram a salvação, eles acreditam que são pecadores.
Caim e Abel, eles são iguais, eles admitem que são pecadores. Caim admite que é pecador, por isso que ele está indo com oferta. Ele sabe que não pode entrar como ele é. Abel admite que é pecador. Ambos se arrependem. Caim se arrepende do seu pecado, é por isso que ele está levando uma oferta. Caim se arrepende do seu pecado, ele sabe que tem coisas más nele que não são aceitáveis diante de Deus. Abel se arrepende dos seus pecados, ele sabe, ambos se arrependem dos seus pecados. A diferença entre Abel e Caim não é que eles se arrependem dos seus pecados, é que Abel se arrepende da sua justiça e diz: não há justiça em mim, minha justiça é totalmente inaceitável, a minha bondade é condenável, e a minha bondade merece o inferno, e não há nada bom em mim. E Caim nunca vai dizer isso. Caim vai dizer: eu faço muitas coisas horríveis, eu preciso de perdão, mas ele acha que há coisas boas nele, que podem ser somadas àquilo que Cristo fez, e que o torna aceitável. Você vê, Abel e Caim se arrependem dos seus pecados, mas só Abel se arrepende da sua justiça, da sua ideia de justiça, da sua ideia de liberdade, da sua ideia de que ele pode ser bom. Ele realmente se arrepende de tudo aquilo que é bom nele, porque ele sabe: em mim não habita bem algum, as minhas bondades são maldades magníficas. Então, o que te impede, sabe, o que impede o homem de viver, de alcançar o bom testemunho, como a Bíblia está dizendo aqui, não é que ele não admite que é um pecador, não é? É a maldita justiça que o homem acha que tem. É a maldita ideia de que ele pode oferecer algo a Deus, que ele pode fazer algo para ser santo, e Deus dizer: eu aprovo. Olha, isso aí, sinceramente, maravilhoso. Há muitas coisas ruins na sua vida, mas isso que você fez aí, me fez esquecer aquelas outras coisas ruins, e isso aí, eu digo, eu me comprazo. Ela acredita nisso. Ele acredita que há coisas boas nele. E essa maldita boa obra é o que ele leva como oferta junto com Cristo. Eu fiz isso, mas eu escolhi, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo outro. E você vê, Abel não fazem isso em momento nenhum. Paulo, décadas e décadas depois de ser quem ele era, ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Ele sabe: em mim não habita bem algum. Quando ele diz: eu fiz isso, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele operou essas coisas, ele está fazendo essas coisas. Cristão e não cristão, cristão religioso, todo mundo se arrepende. Todo mundo nessa noite aqui se arrepende. Mas nessa noite nós temos Caíns e Abéus. Mas somente realmente alguém que foi chamado por Deus se arrepende da sua justiça. Não existe um mérito em mim, não existe nenhuma bondade. A única coisa que eu posso levar diante de Deus, além dos meus pecados, é Cristo. E só olhar para a oferta que Ele mesmo proveu, Ele pode dizer: bom, você encontrou bom testemunho, eu aceito, é maravilhoso, é perfeito, dá acesso a mim. Então a última diferença é que Caíns odeiam Abéus, mas Abéus nunca odeiam Caíns. É assim que você pode dizer também quem você é. Veja, Caim odiou Abel e ele o matou. Ele matou porque Caim sente que Abel são arrogantes. Caíns estão tentando tanto ser aceitos. Eles têm a sensação de nudez, de que eles estão tentando cobrir de tal maneira. Há tanto esforço para ser santo, tanto esforço para ser aceito por Deus. Não é? Aquele homem que orou: obrigado Deus, ele tinha tanto esforço. Aquele homem era um desgraçado. Eles estão tentando tão duro para cobrir com as suas ofertas. Suas ofertas não são perfeitas, mas elas são tão sinceras. Eles vivem inquietos, porque na verdade eles sabem que elas não são perfeitas, e que se Deus aceita somente a perfeição final, elas não podem ser aceitas. Então eles estão sempre lutando com isso. E então eles não suportam. Eles não suportam a verdade vir sobre eles e dizer assim: portanto, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Abel disse: é isso, Deus, depende disso. Ser propício a mim, pecador, se compadece de mim. Isso é a evidência de que o Espírito Santo está levando um homem a Cristo. Mas Caim não gosta. Caim não gosta.
Ele fica irado. Tudo que eu fiz é inútil? É só o que Cristo fez? Eu sou salvo como um miserável que é totalmente depravado? Eu não cooperei em nada. A diferença entre eu e o cara do inferno é que eu não sou diferente dele. A única diferença é Cristo. Eles sempre se sentem como se Deus não está sendo realmente justo. Quando você vai da cena da graça, qual que as pessoas dizem? Isso não é justo. Caim diz, não é justo. Ele ficou com raiva. Não é justo você não aceitar o que eu fiz. Essa oferta que eu trouxe. Eles não aceitam sólida glória no fim, porque só essas verdades trazem toda a glória a Deus. Deus escolheu os piores, Deus escolheu os que nada são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então eles pensam de Abel, você é um arrogante, você deve pensar que você é perfeito. Mas é claro que Abel não pensa, mas pensa, eu sou aceito, porque Cristo é perfeito. Cristo é perfeito. Mas você vê Abel, nunca vão odiar Caim, porque Abel sabem que ele e Caim não são diferentes. Como Isaac sabia que ele não era diferente de Ismael. Ele simplesmente era o filho da promessa. Se alguém perguntasse a Abel, cara, Isaac, por que você está aqui e Ismael está lá? Eu não sei. Eu sou igual, ele não é pior do que eu. Não é pior. Então, Abel sabem que eles são salvos pela graça sozinho, então não há diferença entre ele e Caim, não é a diferença entre eles que salvou eles, foi Deus, foi o que Paulo disse, não depende de quem quer nem de quem corre. Então eles não podem dizer, eles não podem odiar os Caíns, mas Caíns odeiam Abels, Caíns não podem lidar com pessoas que diferem deles, dos seus padrões que ele inventou, de sacrifício, de oferta, de santificação. Ele não pode aceitar, eles acham que as pessoas não vão ser aceitas, porque eles inventaram ofertas, eles acham que todo mundo tem que fazer as mesmas ofertas. Eles nem sempre serão preocupados com pessoas se parecerem com Cristo, eles estão preocupados com as pessoas se parecerem com eles. Abel já não se mantém na sua própria dignidade, Abel já não se preocupam com o que eles parecem. Abéus apenas entram na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Eles são mudados, eles são santificados, mas eles sabem, é o que o sangue comprou, é a oferta que Deus proveu. Não há diferença entre eu e Caim, mas Deus proveu um sacrifício. Portanto, Abel faz você sentir que só a graça é grande, quando todos os salvos não são grandes. Eles são extremamente miseráveis, e por isso a graça é tão grande. Abel são completamente diferentes na maneira como eles tratam as outras pessoas. Eles não ficam comparando elas e o que elas fazem para sentirem quão santos e aceitáveis são diante de Deus. Eles sabem que porque eles são aceitáveis diante de Deus e porque eles foram aceitos, tudo muda na vida deles. Eles querem viver para a glória de Deus, para a honra de Deus. Eles amam, eles querem ser santificados, mas eles não estão vivendo nesse nível de comparação, porque a oferta deles é só uma e apenas uma. Então, cuidado, porque a Bíblia é tão clara. Por que você está abatido agora? Não é? Por que você está com medo? Por que as pessoas... Eu disse que esse texto é sobre... Esse capítulo todo é sobre ir contra o mundo. Por que as pessoas ficam tão deprimidas e abatidas? Por que está abatido? Porque você está chateado com algo, porque você perdeu algo, porque algo aconteceu, porque aquilo era o teu esconderijo, aquilo era a tua oferta, aquilo era o que fazia você se sentir digno. Não era Cristo, era o que você está perdendo, então está te deixando louco, está te deixando estressado, está te deixando perturbado. Mas se a tua única aceitação, a coisa que te faz digno, aceitável, é Cristo, então você não estaria assim, e aquelas coisas nunca seriam essa realidade. Então, Kierkegaard, um grande filósofo, mas também falou tantas coisas a respeito de boa teologia. Algumas vezes ele disse: vai chegar meia-noite, Cinderela, e como vai ser a sua oferta? Vai chegar a meia-noite, Caim, e a carruagem vai virar uma abóbora. Você não pode esconder para sempre. Deixe Jesus ser totalmente a sua justiça. Deixe,
o brilho do mérito somente dele ser um brilho de fato. Aponte só para Ele, se glorie apenas dele. O Senhor será a minha justiça, o Senhor será o meu galardão, o Senhor será a minha aceitação diante de Deus. Ele vai ser tudo, eu vou ser nada. Só existem Caíns e Abéis. Nunca acredite no final de uma mensagem que alguém fale sobre como Deus salva, dizer assim: mas se o cara for um Caim, se ele ofereceu, ele não estava entendendo, ele não aceitou nada, ele não entendeu o que era oferta, ele trouxe uma oferta que eram coisas que ele juntou, mas ainda assim Deus aceita. Não leve a sério mais o que essa pessoa diz, porque ela está trazendo um grande mal. É melhor a pessoa saber a verdade e nós esperarmos, porque Deus transforma Caíns em Abéis. Todo mundo nasceu apenas Caíns no mundo. E esses dois homens queriam cultuar a Deus, cultuaram a Deus, estavam num culto como você, mas Deus nunca vai aceitar a oferta de Caim. Deus só aceita Cristo, e Cristo sozinho. Os solos Cristos não é uma coisa que é boa, mas que você pode ir em frente sem. Ou você tem as doutrinas da graça, ou você não tem as doutrinas que salvam o homem. Deus nunca vai aceitar Caim, apenas Abel. Vamos ficar de pé. Cristo digno